Cadê, mano? Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus. Olha, Laura entrou aí, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, né? É um prazer estar novamente reunidos. E hoje, comemorando mais uma reunião, comemorando nosso aniversário, 8 anos de trabalho. Obrigado, Manu. E temos um grande prazer hoje de receber nossa irmã Daniela Padilha, nossa irmã Dani, né, conhecida aqui da Casa Chico Xavier, casa muito amiga nossa, que vai tratar hoje do tema, que é um poema de Maria Dolores, Canção da Esperança. Muito bonito, tá? O tema central do aniversário é um conceito da verdade em música de ternura e paz, amor e esperança, que é como Emmanuel se refere no prefácio, né, ao livro Coração e Vida, um livro que é todo de poemas de Maria Dolores. Então, realmente é um livro muito, muito belo, né? Poemas realmente muito profundos, de muita sensibilidade, que vale a pena a gente conhecer, né? Pois bem, então, antes de passar a palavra para ela, eu queria fazer um pequeno comentário, né? Como é importante a gente estudar, se dedicar à doutrina espírita, e como é importante a gente não perder de vista os seus princípios fundamentais. Porque se a gente não constrói o nosso pensamento em cima desses princípios, a gente fica sujeito a uma série de informações que às vezes não são fidedignas e que distorcem aquilo que a doutrina espírita quer nos trazer. Então, por exemplo, um dos princípios fundamentais da doutrina, a gente sabe que é a reencarnação ou pluralidade das existências, né? E muitos de nós, às vezes, entramos no espiritismo e pensamos que a reencarnação é um mecanismo de punição. A gente reencarna para poder pagar por erros do passado. Mas não é essa a função da reencarnação. Ela tem o propósito é sempre reeducativo. É para a pessoa poder se reequilibrar. É uma oportunidade de refazimento, de reconstrução, uma retomada do caminho que às vezes se pegou um atalho, então você vai retomar o caminho, a trilha do caminho do bem. Então é uma oportunidade, não é Deus querendo punir, Deus não está com raiva de ninguém, que Deus não se abala. Deus, ele ama todos os seus filhos igualmente. E por que eu estou falando isso? Só para fazer algum comentário, porque quando a gente fala de reencarnação, a gente lembra de alguns exemplos, e normalmente a gente associa a punição. Por exemplo, o caso de João Batista, né, que era o primo de Jesus, o famoso São João, do nosso São João aqui, não é isso mesmo? Da fogueira? Não é São João? É isso mesmo? Então, São João, ou João Batista, ele foi decapitado. E o próprio Evangelho dá as pistas de que ele era a reencarnação de Elias. E, de fato, Elias, no passado, num momento impensado, ele mandou decapitar uma série de sacerdotes que faziam culto a outros deuses. E ele, no momento lá de irritação, de desequilíbrio, ele mandou decapitar. Então, quando a gente fala disso, que é uma pista de quem ele foi, apesar das pistas que estão no próprio Evangelho, a gente associa à punição. Mas não necessariamente, né? É lógico que, como Deus ele é justo e bom, ele sempre vai fazer com que cada um arque com as consequências de seus erros. Mas não necessariamente a gente tem que passar por uma situação exatamente igual a que a gente infringiu a alguém. O que Deus quer é que a gente se recupere. Mas muitas vezes nós mesmos pedimos para passar por uma situação daquela, semelhante ao que a gente fez alguém sofrer. Somos nós mesmos que pedimos para poder nossa consciência se acalmar. Somos nós que pedimos. Quando se fala em inferno eterno, de uma chama que queima e não se consome, né? Isso é, claro, um símbolo que se fala do remorso. É a gente que cometeu uma série de equívocos durante uma existência e que volta ao mundo espiritual cheio de remorso. Porque quando a gente a gente deixa o corpo físico, a gente retoma certas faculdades do espírito, a gente torna mais sensível e tudo mais, a gente percebe mais as coisas, percebe muitas vezes a bobagem que fez e vem um remorso. É essa chama que queima sem nos consumir. Pois bem, então eu trouxe para vocês, só para rapidamente, antes de passar a palavra para a nossa irmã, um detalhe que poucos espíritas conhecem, porque está no livro de Humberto de Campos, fala sobre isso, através da psicografia de Chico, e Victor Hugo, ou Victor Hugo, para quem quiser usar um termo mais afrancesado, né, Victor Hugo, através da psicografia de Zilda Gama. Eles falam de uma personagem extraordinária da nossa história, que foi São Vicente de Paulo, que é considerado o apóstolo da caridade. São Vicente de Paulo, a vida dele é extraordinária, é um espírito realmente que é encantador. Boa parte dos trabalhos no mundo hoje em dia, de orfanatos, abrigos,
né, crédito, tudo isso é inspirado no trabalho maravilhoso que ele realizou. Então é um grande missionário de Jesus e de Deus aqui na Terra. Mas vocês sabem, segundo a revelação desses dois espíritos, Vitor Hugo e Humberto de Campos, São Vicente de Paulo é a reencarnação de Herodes o Grande. Vocês lembram quem foi Herodes o Grande? Aquele que mandou matar as criancinhas? E veja, 1500 anos depois, ele se torna um baluarte, um exemplo moral de apoio e cuidar da criança carente. Quem sabe até se boa parte dessas crianças não eram daquelas que foram exterminadas naquele passado. Não confundir Herodes o Grande com Herodes Antipas, que era o Herodes tetrarca na época de Jesus. Era o pai dele, né? O Herodes Grande é o pai do Herodes Antipas. Então a gente vê que o que acontece com a reencarnação é a chance do espírito se redimir, de reconstruir, de refazer com base naquilo que errou. Normalmente, se a gente for analisar bem, olha, Paulo, ele era muito orgulhoso, enquanto Saulo. Ele se tornou um exemplo de humildade no trabalho, na divulgação, ele era muito intolerante com os que não seguiam a lei de Moisés e olhava mais para os judeus. E passou aquele que abraçou os gentios, que pensavam totalmente diferente. Então ele mudou e agigantou-se naquilo que ele tinha problema. Então normalmente é assim, a reencarnação nos dá a oportunidade de nos agigantarmos naquilo que a gente falava, no sentido de transformação, agigantar se transformando para melhor. Pois bem, então era esse comentário que a gente queria fazer, para a gente se lembrar, porque isso tem várias implicações práticas em nossas vidas. Então vamos falar de duas que servem para a gente pensar. Uma, não importa o erro que a gente cometeu nessa existência, que a gente está muito aperreado de sentimento de culpa, porque a gente errou, não importa. Deus sempre vai abrir uma porta para a gente reconstruir, para a gente refazer, para a gente se libertar dessa culpa. Mas se libertar fazendo o bem. Por isso que Pedro dizia lá, o amor cobre a multidão dos pecados. Né? E, por outro lado, uma outra implicação prática também, para a gente se tornar mais indulgente quando vai avaliar o outro. Porque aquele que te odeia, que te considera imprestável, que te considera perdido, ele também é nosso irmão, é filho de Deus, e ele também vai se recuperar ao longo do tempo. Se não nessa existência mesmo, em outras encarnações. Então a encarnação é um processo de reparação, de reconstrução, é um processo, na verdade, educativo, e nunca de punição de Deus em relação aos seus filhos. Muito bem, então vamos começar. E antes de passar a palavra para vocês, vamos fazer a prece. E vamos pedir a nossa irmã Ingrid, também da Casa Chico Xavier, que muito gentilmente está aqui conosco hoje. Vamos fazer a prece? Boa tarde a todos e a todas. Esse momento que é tão importante para que a gente consiga desvincular um pouco dos pensamentos, das atividades que nós fazíamos antes, para nos concentrarmos inteiramente na reflexão proposta da nossa tarde. Então, quem se sentir confortável, feche os olhos, respirar fundo e trazer à nossa mente o nosso Mestre Jesus, o nosso exemplo maior de moralidade, de vida, e que com esse pensamento agora elevado a Ele, possamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, unidos, reunidos, para aprender, para trocar essas experiências e a partir dessas trocas podermos modificar um pouco do que nós já entendemos que não faz mais parte da nossa elevação e da nossa evolução. Que nós possamos, nesse momento, pedir, rogar ao Mestre Jesus a compreensão, a confiança e o entendimento necessários para que essas palavras que Dani irá trazer para nós hoje não fiquem apenas no âmbito das ideias, mas que sim ultrapasse a nossa mente, chegue ao nosso coração e, refazendo os nossos sentimentos, possamos ser um pouquinho melhores amanhã e a cada dia. Sendo assim, Senhor Jesus, fica conosco, permanece em nossos corações, em nossas mentes, transformando nossas palavras, nossos sentimentos e nossas ações. E que a cada dia cheguemos mais próximo de Ti. Que assim seja. Que assim seja.
E assim, meus irmãos, damos por iniciado nosso trabalho com a palavra da nossa irmã Daniela Padilha. Obrigada. Com o tema Canção da Esperança. Obrigada. Pois bem, então, meus irmãos, muita paz, muita boa tarde a todos e a todas. Que bom voltar aqui a essa casa. Que alegria, amiga, poder aceitar esse convite, de partilharmos essa tarde de reflexões que a gente busca preparar com esse carinho, com esse zelo, para combinar com todo o zelo dessa benfeitora espiritual que recebe o nome dessa casa, Lar Espírita. Lindo que lá nos lembra casa, né? Nos lembra um lugar que a gente é acolhido, que a gente se aconchega. Então, homenageando tanto a casa que faz aniversário, quanto a sua mentora, como a gente estava discutindo ali antes, né, amigo? Pensar em esperança. Esse será o nosso caminho da tarde de hoje, e que assim Jesus possa nos conduzir como nosso maestro, para que possamos entoar de forma precisa a melodia dessa canção, que é a canção da esperança. Que Jesus esteja conosco, que Ele nos direcione, que Ele nos conduza a brilhar em nós a sua luz. Esse amor sublime que faz a gente sentir uma coisinha diferente e que faz com que a gente nunca deixe apagar da gente. Esse sentimento tão sublime e ao mesmo tempo tão potente que é a esperança, que é a gente ter coragem para recomeçar, é a gente levantar mesmo depois de nãos que a vida muitas vezes nos dá, é a gente persistir mesmo diante de dificuldades, de atribulações, de momentos difíceis, de momentos dos piores possíveis. A gente ainda tem, como diz o popular, aquela carta na manga, aquela força a nos movimentar para aquilo que nos compete fazer. E aí eu comentava com o Alan aqui há pouco que ele conseguiu um grande feito, que eu hoje de tarde vou ter a ousadia de tentar fazer também, amigo, que é estimular todos vocês, seja quem vai assistir depois, seja quem está assistindo, seja quem está aqui presencialmente, a ter mais contato com as obras dessa benfeitora que carrega o nome dessa casa, que se chama Maria Dolores. Ela que nos ensina, através dos versos, a acalmar as aflições das nossas almas. Geralmente, através da poesia, ela vai trazendo ensinamentos que são de uma precisão cirúrgica. E eu não tinha essa proximidade. Muitas vezes a gente fica por ali em Emmanuel, em Joana de Ângeles, em André Luiz, quando há outros benfeitores espirituais com mensagens também profundas, potentes, que causam na gente essa vontade de se transformar, né? Esse ímpeto da gente fazer algo diferente. Então, o nosso objetivo hoje está claro. É a gente se aproximar dessa benfeitora também, de suas obras, de se aprofundar nelas. Já sei que 2 semanas se passaram com 2 outras palestras falando de textos também desse livro, né? E agora eu de novo. Tivemos a presença de Jesus, não é isso, amigo? Diante do mundo, e agora a canção da esperança. Que, se você ver, parece, ou com certeza, tem uma espécie de encadeamento. Com Jesus no mundo temos esperança. Com Jesus em nós temos esperança. E talvez em nenhum momento da existência do nosso planeta precisamos tanto de Jesus. Precisamos tanto do ensino desse mestre. E quando eu fui procurar pelo sentido da palavra cantar, de onde é que ela vem, né? Que expressão ela significa? Significa exaltar, fazer uma declaração. Então hoje de tarde a gente vai juntos exaltar a esperança, fazendo uma declaração da importância desse sentimento, que se a gente pudesse dar outro nome ao Evangelho, que nome você daria, se não esperança? Que nome nós daríamos à doutrina que consola todas as nossas dores, sem exceção? Se não esperança. Quando Jesus vem nos prometer que sim, enviaria um Consolador prometido,
O que ele nos pede, senão para esperançarmos? Que nada é de ficar parado no tempo esperando que caia do céu, mas é saber ter paciência para o momento certo das coisas. Esperar que cada coisa vem no momento adequado que ela tem que vir. Então, quando a gente vai pensando nesses contextos de revelação, né, desde o amigo falou ali do tempo de Moisés, vem Jesus a nos dizer: calma, meu reino não é deste mundo, a nos prometer esperança para as aflições do momento que passamos. Não somos seres criados para este mundo, nós estamos nesse mundo. Somos criados para sermos felizes. Estamos caminhando nesse curso de progresso, por assim dizer. Mas por vezes é tão difícil acreditar, é tão difícil ter esperança quando a gente observa no noticiário que a criminalidade aumenta, que vemos jovens, cada vez mais jovens, a deixarem-se levar pela depressão, pelo suicídio. Vemos famílias desestruturando-se, vemos corrupção em todas as esquinas. Dani, o mal não parece estar alastrado em todo canto? Como você vem me pedir esperança quando a gente só vê notícia ruim? A gente vai chegar lá, eu prometo. A gente vai construir aqui, passo a passo, para nenhum de nós sairmos hoje dessa nossa reflexão, seja daqui, seja de casa, sem esse sentimento, ainda que ingênuo, no nosso coração, ainda que pequenino, em nosso coração. Me lembro de Alcíone no livro Renúncia, que ela diz: viver sem esperança é o maior de todos os males. A esperança é invencível. Vence toda inquietação, toda amargura, porque quando elas chegam, elas passam. A alegria e a confiança no porvir eterno permanecem e são bens do patrimônio divino no plano universal. Em outras palavras, Alcine já nos diz que esperança é força divina, é força maior que nos faz seguir adiante, mesmo diante dos caminhos mais desafiadores. Quando a gente dá um mergulho, um passeio na nossa existência, a gente pensa: quantos caminhos desafiadores a gente já trilhou, a gente está trilhando, ou a gente vai trilhar? E se eu pudesse colocar um facilitador sublime, uma força sublime, que me ajuda a ver o que a maioria dos meus irmãos, que ainda se deixam levar mais pelo materialismo do que pelo sentimento sublime de espírito imortal que somos, ainda se veem tão aferrados. Como a gente pede que uma pessoa materialista possa esperançar? Ela esperança no quê? No nada. E eis que nós vimos e vemos Jesus dizer: tem coisa depois que esse corpo retoma a matéria orgânica e o espírito segue exatamente o que Alain acabou de nos dizer no início da nossa tarde de hoje, de nossas reflexões. Olha a beleza da consolação e da esperança que a reencarnação, descortinada por Kardec no sentido de explicada pelo nosso codificador, que reuniu tudo para nos explicar, algo que Jesus já havia anunciado. É preciso nascer, morrer e renascer, como Kardec coloca. Então, quando a gente faz essa introdução, para a gente entender de uma vez por todas que esperançar não é inércia, mas sim ação no bem, mas sim movimento que entende o tempo de Deus, que obedece, que é resignado, a gente não se detém. Ou seja, a gente não paralisa perante os sofrimentos. O convite é o contrário, muitas vezes, né? Quando o nosso coração está do tamanho de um carocinho de azeitona,
quando a aflição bate à nossa porta, ou talvez ela nem bate, ela simplesmente dá um chute e entra. E vemos-nos arrebatados pela tristeza com alguém, pelo desânimo, por esses sentimentos que às vezes a gente nem percebe que está sentindo. É mais comum a gente perceber que ficou com raiva. É mais comum a gente se perceber estressado, impaciente, intolerante, que a gente já... Mas o desânimo é algo mais sutil, é mais silencioso, eu brinco que ele está por aqui, por debaixo, sempre sorrateiro. Quando você observa, é como que se ele se escondesse. Eis aí o perigo e também a solução que temos na esperança. E a nossa benfeitora espiritual, a qual homenageamos nessa tarde de hoje, que carrega o nome desta casa, tem esse texto que também homenageia o nome da nossa palestra de hoje, que é Canção da Esperança. E Maria Dolores começa dizendo como que para a gente, em 4 parágrafos, somente, uma profundidade a respeito da esperança, que confesso, meu amigo, fazia tempo que eu tinha tido acesso. E nós vamos passar por essas 4 etapas, digamos assim, da esperança, que ela constrói em 4 parágrafos e cada estrofe uma perfeição interessante. E ela começa nos dizendo no primeiro. Então, nossa reflexão assim será. Vamos de um em um, tá certo? Em cada parágrafo, vamos trazer outras referências para a gente ir cruzando as informações. Eu fico imaginando ela recitando assim, ela. Sofres sob a pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má, mas embora sem força a que te arrimes, não te detenhas nem te desanimes, outro dia virá. É assim que ela começa. Amargas crises, momentos infelizes, sem força a que te arrimes. Ei, não desanimes, outro dia virá. E aí, nesse primeiro parágrafo, eu me lembro de uma reflexão que nosso amado, querido e amigo, que virá esse mês aqui também, Rinaldo, fez na Casa Chico, e o tema era esperançar. E ele colocou para nós nesse dia um item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, de um jeito que eu fiquei assim. E eu resolvi pegar um trechinho para a gente colocar aqui hoje. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Essa frase, sob a perspectiva do materialismo, é absurda, é ilógica, não tem razão de ser. Para que sofrer se há o momento da morte do corpo, nada tem, nada vem? Qual é a justiça do sofrimento? Qual é a justiça da dor? E ele continua: se a dor bate à tua porta, não se aflija, pois quando sofrerdes, antes, bendiz a Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Quando a gente, enfim, interiorizar em nós o conceito absurdamente consolador de que somos espíritos imortais, de que sim, reencarnamos no objetivo de educar-nos, não da gente se chicotear, se punir. A gente precisa se moralizar através da educação que a reencarnação nos proporciona. Então, quando a gente tem um esclarecimento, um consolo como esse, parece que fica tão fácil esperançar. Mas quando a dor bate na nossa porta,
Não parece que tem vezes que a gente esquece o que a gente aprende, o que a gente sabe. Olha, Daniela disse isso domingo, mas às vezes a gente sai na esquina da casa espírita e a gente já está se desentendendo com alguém no telefone, a gente já está respondendo grosso no WhatsApp, a gente já está impaciente, a gente já está isso. E a esperança lá que ela falou. Se a gente agora, nesse instante, não está passando por um momento que a gente vai dizer que a virtude que eu preciso agora é a esperança, a gente vai passar algum momento. E que bom é quando a gente interioriza em nós uma virtude, sem naquele momento estar obrigatoriamente precisando dela. Porque a gente consegue ir pelo amor, não pela urgência da necessidade. Não porque a dor já nos convida a ter que esperançar. Quando a gente está sofrendo, vamos fazer o quê? Vamos paralisar? Vamos deixar de fazer o bem? Vamos deixar de perdoar? Vamos deixar de ser bons espíritas? Não. Vamos precisar ter confiança para em nossas preces pedir: Senhor, fortalece em mim esse germe de esperança. Como Maria Dolores nos disse, me ensina a ver que outro dia virá. Me ensina a não desanimar. Me ensina quando for crise infeliz, momento difícil, amargo, onde eu não tenho nem força para ficar em pé, me ajuda a levantar. E aí a gente passa a paciência, que nada mais é do que a ciência da paz. A ciência de entender que não estamos aqui para outra finalidade que não seja progredir. E progredir gera paz em nós, nos outros, na sociedade que a gente convive e vive. Porque esse texto que eu acabei de ler, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, acredite, ele não está no capítulo de bem-aventurados os aflitos. Alguém lembra qual é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo? Mansos e pacíficos. Esse item fala sobre ela, paciência. Como assim, Dani? Paciência tem a ver com esperança. Vou deixar a espiritualidade responder. Sede pacientes. Assim ele continua. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, que vai muito além do que dar a esmola aos pobres. Ela também é a de perdoarmos aqueles que Deus coloca em nosso caminho como instrumentos de nosso sofrer, para nos porem à prova a paciência. E ele complementa: a vida é difícil, eu sei. E essa frase me tocou muito. A vida compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos dos deveres que nos são impostos, nas consolações, nas esperanças e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são muitas as bênçãos e muito mais numerosas do que as dores. O fardo nos parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para frente. Coragem, amigos. Tendes o Cristo como modelo, mas sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que penitenciar. Me lembrei de Alan de novo aqui na abertura. Nada está solto, né, amigo? Ao passo que vós tendes ainda um passado e tendes que fortalecer o teu futuro. Sede então pacientes, sede então cristãos. E essa palavra resume tudo. Dentro de cristãos tem esperança. Porque esperançamos nas promessas do Cristo, que vemos que estamos presenciando que sejam cada vez mais cumpridas com esse Consolador
que Ele mesmo prometeu. Tão temporal, tão contemporâneo, mesmo há quantos anos atrás. Parecia que ia prever o tanto de aflições que a gente escolhe entrar. Como a nos dizer, eu sei, vocês vão por esse caminho, mas cá estou. A te inspirar, a te dizer, como esse benfeitor espiritual aqui disse, a vida é difícil, bem eu sei. Como disse Maria Dolores, a vida é pressão e amargas crises. Como estamos agindo sob pressão? Eu fiquei pensando nisso. Como estamos agindo quando a corda aperta? Quando a dificuldade chega? Quando a imperfeição que você sabe que você está trabalhando, você se percebe e que você não trabalhou desse dia? Como a gente está se posicionando perante a ciência da paz? E quando eu tive contato com esse texto de forma mais profunda, eu entendi que paciência é muito mais do que aquela pessoa que espera tranquilamente. Que a gente pensa em paciência, pensa aquela pessoa zen, né? Aquela pessoa que nada abala ela, que fica lá, tudo é light. Ela não se estressa, ela vive assim tranquila. Estresse não está no dialeto, no idioma dela. Paciência, meus irmãos, é muito mais do que isso. Quando eu escutei pela primeira vez que paciência é a ciência da paz, isso nunca mais saiu da minha cabeça. É a gente ter compromisso em pacificar a nós mesmos e a também quem está ao nosso redor, através das nossas atitudes. Você é responsável? Sou responsável pelo que Alan faz, pelo que seu primo faz? Não. Mas eu posso ajudá-los com um conselho amigo, com um abraço amigo, convidando-os para fazer uma prece, para um estudo edificante. Eu me pacifico-os, contribuo com a ciência da paz, que está ali juntinho dela mesma, da esperança. Podemos imaginar um mundo que tem paz sem esperança? Podemos imaginar um mundo com esperança, mas com pouca paz? Que às vezes é o mundo que nós estamos. Será que não seria um caminho começar pela esperança, que você pode garantir ter esperança? Mas às vezes a gente não consegue ter paz por tantos contextos que tem fora, porque meio que nos impactam. Mas por que nos impactam? Por que nos deixamos levar por todo esse tumulto que acontece em nossas vidas, ao redor de nossas vidas, na verdade? Então, quando Maria Dolores nos diz, queridos, outro dia virá, na canção da esperança, eu pensei, se a esperança é a canção, a paciência é a melodia. Se a esperança nos faz exortá-la, né, como a gente dizia no começo, cantar é exaltar. Se a gente fala sobre a esperança, mas não sabe às vezes como alcançá-la, a paciência é um caminho seguro. A paciência é um caminho que nos faz aprender a esperar para alcançar. Tem uma frase de Paulo em uma de suas epístolas que ele diz: esperando com paciência, alcançou a promessa. Esperando com paciência, alcançamos esperança. Porque foi ou não foi essa promessa de Jesus? Enviarei o Consolador prometido a explicar todas as nossas dores, a trazer as respostas para as dúvidas que nós já compreendemos, já podemos compreender, na verdade. Temos perguntas várias que ainda não têm resposta. Por quê? Pois ainda não temos condição de sabê-las. E entendemos o nosso tamanho. Ontem a gente falava na Casa Chico. Imagina-nos como um monte de crustáceos pequenos no fundo do mar. Os crustáceos querendo saber de todas as leis que regem o oceano e o que está fora do oceano. Eles sabem o que eles precisam saber, o que já é possível saber. A nós,
nessa espécie de analogia, assim estaríamos, precisando saber o que está dentro da nossa capacidade de assimilação. A misericórdia divina até aí nos ensina, na verdade em tudo nos ensina, mas aí de forma precisa a dizer, espera para alcançar no momento certo a compreensão precisa para a pergunta que tu tens. Espera com paciência para alcançar a resposta, alcançar a promessa, alcançar a virtude, alcançar o objetivo, o progresso, são tantas coisas que a gente pode colocar aqui nessa frase de Paulo. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, interpreta essa passagem e nos diz que a esperança de atingir a paz, com uma felicidade inalterável, vibra em todos nós. Quem não quer ser feliz? Quem não quer paz, como a gente acabou de dizer? Queremos paz. Aí Jesus, a espiritualidade amiga, diz assim, paciência, meus irmãos. Aí a gente, eu não. Paciência deixa para quem é aquele povo que é lento, assim. A gente é muito... Não tenho paciência. É o que eu mais escuto por aí hoje em dia. Pensa numa virtude que parece que a gente se orgulhou de dizer que não somos dotados. Ao contrário, você tem que ser rápido, ágil. Afinal, paciência virou sinônimo de lentidão. Não é disso que a gente está falando. Paciência é ação com esperança. É agir sabendo esperar. E Emmanuel diz isso nesse texto. Esperar aqui significa persistir sem cansar. Entre o objetivo e a meta tem esforço constante e inadiável. Esperançar não é inação. E paciência, olha que lindeza, gente. Traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Alguém aqui já pensou em paciência ser sinônimo de persistência? Pois é, eu ousaria dizer que é. Fazendo uma interpretação do que Emmanuel nos colocou aqui. Paciência traduz obstinação pacífica. É perseverar de forma pacífica, em paz, entendendo o tempo de Deus, que não é muitas vezes o meu tempo, o nosso tempo, o tempo de A, de B. É entender que, mesmo não sendo no nosso tempo, persistiremos no propósito que nos cabe realizar. E aí Emmanuel diz, há sofrimento em teus sonhos torturados? Quantas vezes a gente faz um monte de sonhos que a gente queria realizar e às vezes por uma série de razões não realiza, ou realiza de forma tardia. Incompreensão de muitos ao teu redor, quantas vezes sofremos isso dentro da casa espírita. Não estamos aqui porque já somos perfeitos. Ninguém vem aqui falar nesse microfone porque atingiu uma angelitude ou perfeição. Somos imperfeitos, nos ajudando uns aos outros. Gente com dificuldade, ajudando gente com dificuldade. Isso é uma casa espírita. Estamos aqui para dizer, Alain, quando você não tiver esperança, vamos junto, vamos não desanimar, vamos ter paciência. Agradece a Deus porque é difícil ver no sofrimento um veículo de transporte para a paz. É muito mais fácil ver na alegria um transporte que conduz à paz. A alegria, o abraço, o acolhimento, o momento de fé, o momento de conexão na tua prece, a gente chega, vibra. Mas e o contrário? São instrumentos ambos de caminharmos para a felicidade.
mas sabemos que a dor, que o sofrimento, por vezes ainda nos leva à incompreensão. A ingratidão nos leva à incompreensão. Pensa numa danada que a gente ainda tem dificuldade de compreender. Fulano nem me agradeceu. E quando isso se dá numa relação famosa que se chama família, aí é que o bicho pega. Numa relação famosa de pai, mãe e filhos, quando isso acontece, difícil é para nós. A dor invade. Mas Emmanuel diz: aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Olha que precisão. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Isso lembra o que foi que Maria Dolores nos disse? Outro dia virá. Emmanuel diz: cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Outro dia virá. Espera com paciência e alcançarás a promessa. Então, para a gente, vamos dizer assim, encontrar esse êxito seguro para aquilo que nos é proposto como mecanismo de transformação, como mecanismo de educação. Vou usar essa palavra, amigo, que você usou no começo. Educação. Geralmente quem nos educa são professores. Vamos usar assim, né? Professores que não somente os da escola, professores da vida como um todo. O amigo, o companheiro difícil, as pessoas ao nosso redor, todos são professores. Assim como a dor é professora potente, que precisa estar em nossas romagens, digamos assim, não com o intuito de que soframos, com o intuito de que com ela aprendamos. Como os outros professores também nos ensinam. E a esperança é essa companheira fiel a nos acompanhar nesses momentos difíceis. E aí, no nosso segundo parágrafo do texto, Maria Dolores segue dizendo: se caíste na estrada, ergue-te e lida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida. Porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, a quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança: outro dia virá. Agora, assim como Emmanuel nos disse, ela diz que o tempo tudo renovará. E precisamos de paciência para entender que o tempo tudo renovará. Me lembrei de um diálogo muito famoso que dizem que Chico teve com Emmanuel. No dia em que ele chorava, Chico chorava e Emmanuel disse: Chico, por que está chorando? Está triste? Ele tô. Mas isso passa. Assim como no dia que Chico estava bem feliz. E Emmanuel disse: meu filho, isso também passa. Tudo passa. O momento triste, o momento feliz. Assim como a noite e o dia, a noite e o dia. Vejam a precisão de Deus a nos dizer que depois de toda noite, outro dia virá, independentemente. Por que a gente não aplica isso quando a gente está sofrendo e confia que outro dia virá? Outro dia para que a gente sorria, outro dia para que a gente se conforte, outro dia para que a gente esperance. E aí, meus irmãos, o que antes parecia para a gente incontornável, sob a ótica da esperança, passa a ser contornável. Passa a ser algo que nos traz lições. Passa a ser algo que os nossos corações vão ficando cada vez mais sintonizados, mais harmonizados com a lei divina.
O que era tristeza e desânimo vai tornando-se esperança através também dela, da prece sincera. Pela prece que buscamos esse acesso do que é mais alto do que nós, como o texto do Evangelho que lemos. A gente para de olhar para baixo, em uma analogia, obviamente, e passa a olhar para cima para ver o que tem de bom, para estimular o nosso bom ânimo. E tem uma frase de Viana de Carvalho, no livro que se chama Falando a Terra, que tem como tema esse texto, esperança. E ele assim diz: enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra, qual lamento grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante ao encontro do novo dia. Sabe o que isso me fez pensar? A natureza nos ensina que não existe escuridão total. Por mais que a gente apague as luzes de toda Caruaru, quando for hoje à noite, quem estará no céu? A lua, ainda que seja a lua nova, aquela mais fininha, que ilumina pouco, ela está lá. E as estrelas também. E quando eu fiquei pensando nisso, que não existe escuridão total, parece que Deus quer nos dizer que sempre há luz em meio às sombras. Mesmo quando a luz está fraquinha, ainda assim há luz em meio às sombras. E aí Viana de Carvalho, nesse texto, ele diz justamente isso: brilhar nos momentos de maior sombra. A esperança brilha nos momentos de maior sombra. Nos momentos em que a gente está sofrendo, desanimado, triste. Nas noites do desânimo, na escuridão das nossas tristezas, no blackout da dor, da depressão, dos sentimentos que ainda nos fazem sofrer, estarão lá as estrelas a brilhar. A estrela das amizades, a estrela da casa espírita, a estrela das lições de Jesus, as estrelas das páginas como essa literatura mediúnica dessa irmã que a gente agora tem acesso, a estrela do Evangelho, a estrela do Espiritismo, que nos traz essa esperança que de fato nos inspira a amar sem precedentes. Imagina a humanidade mergulhada no materialismo, no pessimismo, numa França em que o suicídio subia cada vez mais. Mergulhada como eu dizia, no pessimismo, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, no materialismo. Parece que mudou muito, não foi, de hoje em dia? Subi mais um pouquinho, não, hoje eu estou alta, eu estou quase da sua altura. Vou acreditar, não? Numa França que vivia tudo isso, brilha a estrela da consolação. Brilha a estrela dessa revelação. Interessante que, lendo uma questão que Emmanuel fala no livro Consolador sobre fé e esperança, foi mais ou menos isso que a gente pensou também. Há uma pergunta se a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma virtude só. Ou seja, a mesma coisa? Esperança e fé? E Emmanuel é como que ele nos diz: sendo a luz do luar, em comparação à fé, a luz do sol, a luz do luar é dedicada a brilhar nos momentos de maior sombra, clareando nossos caminhos e destinos, mesmo nos momentos mais sombrios. É como quer dizer que a fé, ela está aí de dia com a gente. Mas a esperança a gente precisa nesses momentos que são mais escuros. Nesses momentos que são, como dizia, de escuridão quase, mas não é total. Porque a natureza nos ensina justamente o contrário. Não existe escuridão total. Não existe
lugar onde a luz não possa brilhar. E quando você estiver lá, na sua noite, que você olha para o céu e não enxerga as estrelas, erga uma prece à esperança. E encontre, como eu dizia, seja na amizade sincera, no amor fraternal, na sua família, onde quer que seja, o seu pontinho de luz, encontre ali arrimo de esperança. E se nenhum desses que eu disse até agora for arrimo de esperança, posso lhe garantir que as lições do Evangelho, desenvolvidas, esmiuçadas pelo Espiritismo, são estrelas capazes de iluminar a noite de qualquer um de nós, alargando aí esses horizontes de percepção, que é exatamente o que a esperança faz com a gente. Acaba com o materialismo. O Espiritismo é uma doutrina que vem para botar por terra, digamos assim, o materialismo. No sentido, como é que eu posso dizer? No sentido de competir. Não tem nada a ver com isso. É no sentido de nos explicar o para que ter esperança. Que vale a pena acreditar. Que vale a pena prosseguir sem desfalecer. Que vale a pena caminhar sem desistir. E Viana de Carvalho termina esse texto que eu disse a vocês de uma forma muito parecida com a nossa benfeitora, dizendo assim: espera, diz a noite, o dia voltará. Espera, diz a semente, o fruto não tardará. Espera, diz a justiça, tudo eu recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. Junta os três e tu encontras a palavra esperançar. Aquele que resolveu aprender com paciência, aquele que resolveu servir ao bem e aquele que resolveu esperar, porque entendeu que esperando, fazendo, é que a gente de fato canta essa cantiga da esperança que Maria Dolores nos recomenda nessa belíssima obra. É curta, mas é tão profunda. Então, que a gente possa refletir, olhando para a noite de hoje, que daqui a pouco chega, né? Daqui a pouquinho já é de noite. Não vem outro dia amanhã? Vou olhar no fundo dos seus olhos agora. Quando a noite do sofrimento chegar, lembre que o dia virá. Pode parecer que não, naquele momento. Mas o convite de todos esses benfeitores e também do Cristo, que nós hoje só facilitamos, reunindo para a gente estudar juntos, é dizer: calma, paciência, isso é um processo. Assim como dói para a semente virar fruto, dói para a justiça recompor as injustiças, você precisa esperar. Mas espera em movimento. Espera fazendo. E aí nós encontramos o nosso terceiro parágrafo. Olha o tronco podado, assim nos diz Maria Dolores, falando de quem? Da natureza. Amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido. Fita o charco onde está. Mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. Aquele exemplo de resignação constante que é a natureza. Todo tempo, em todo canto, a natureza nos ensina a esperar o tempo de Deus para as coisas. E nós, no exemplo que vimos há pouco, lido do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: se você contar quantas bênçãos você tem, com quantos problemas você fica? Vamos contar de pouquinho? A nossa família, a nossa saúde, a nossa fé. Pá. Eita, qual é mesmo o tamanho do meu problema?
É isso que esse texto também nos convida a observar. Um exemplo, numa das minhas obras favoritas, que eu juro que eu fico tentando não estar citando sempre, mas é porque é uma obra muito, muito, muito profunda. O livro Boa Nova. O exemplo de Bartolomeu. Um dos discípulos que, poderíamos dizer, discípulos não apóstolos, né? Um dos apóstolos mais dedicados de Jesus. Mas Bartolomeu, relata o livro, era triste. Podemos dizer que sem esperança. Uma pessoa triste. Vivia por ali abatido, pensando em várias meditações profundas, dolorosas, um monte de teoria. Até que um dia ele vai ter com Jesus, vai conversar com Jesus. E ele faz a Jesus 3 perguntas, que se nós não já nos fizemos parecido. E ele pergunta assim: Ô Jesus, o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? Daniela estava dizendo que eu tenho que esperançar. Tá doendo? Não. Tá não. Que eu não tenho que ser paciente, eu não tenho que aguentar, eu não tenho que isso, eu não tenho que aquilo. Então Bartolomeu, ele pergunta: Ô Jesus, é para eu dizer então que eu sou uma fortaleza, de nada me abala? O Evangelho exige de nós fortaleza permanente? Ele pergunta. Aí Jesus responde: o Evangelho não exige, transforma. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E aí Jesus diz: é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança, devem ser traços constantes em suas atividades em cada dia. E é onde ele pergunta: por que ficar no pesadelo de uma hora, se você agora sabe da eternidade com o nosso Pai? É como se fôssemos crianças que ficamos tristes pelo brinquedo que quebrou. Como é que a gente olha para ela? Fica triste não. Tá tudo bem, isso passa. No outro dia ela não lembra mais. Que bom que a gente pudesse observar as dificuldades com a pureza das crianças. Como Jesus está dizendo aqui, por que você fica detido em uma hora quando você tem a eternidade, a realidade como ser imortal? Com alegria, com coragem, com esperança, você sai dessa. Isso são minhas palavras rasteiras, tentando traduzir a excelsitude de Jesus nesse trecho, para a gente ver que é possível. O Evangelho não exige de nós, ele nos transforma. Ele faz a gente ver a mesma coisa do outro ponto de vista, de outro ponto de vista, que é o ponto de vista do amor, das virtudes, da paciência. Fez a primeira pergunta, né? A segunda ele diz assim: e quando, Jesus, os negócios do mundo me forem adversos? Quando tudo parece que luta contra mim? Tudo na minha vida dá errado. Vez por outra a gente escuta alguém dizendo isso. Ou vez por outra somos nós que abrimos esse parênteses. Eita, que meu dia hoje não está prestando para nada. Está dando tudo errado. Olha, me atrasei, o trânsito, o pneu furou, isso, aquilo outro. Bartolomeu pergunta a Jesus: quando tudo isso parecer contra a gente, o que é que a gente faz, Jesus? E ele diz: Bartolomeu, qual é o melhor negócio do mundo? Qual é o melhor negócio do mundo, gente? O ouro que te amordaça o coração e aumenta as tuas preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da tua alma para Deus, que realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor. Perdão, é que se realiza tão só pela boa vontade do homem
que deseje marchar para o seu amor, por entre as dificuldades do caminho. Qual é o melhor negócio? O ouro ou a iluminação interior? E ele ainda tem coragem de fazer a terceira pergunta. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E Jesus só diz assim: quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? A nos dizer o que Alan disse no começo. Descobrirmos a imortalidade dos nossos espíritos. Somos espíritos. Temos um corpo. E ao responder essas três questões, Bartolomeu se despede de Jesus. Volta para a casa dele se lembrando de cada lição. Cada coisa. Tá. Não é para eu ser o homem de ferro, resistente a tudo. Eu preciso caminhar com coragem e esperança, sabendo da minha condição de imperfeito, refazendo todos os dias. Eu fico imaginando Bartolomeu voltando e pensando: mas e quando o mundo me der dificuldades, calma, qual é o melhor, o ouro ou a iluminação? Aí ele continua caminhando. Mas e quando eu perder os meus entes queridos? Como se Deus é Pai de todos? E ele volta com uma sensação de consolação e esperança jamais experimentada por ele. E tem um trecho que é interessante, que Humberto de Campos diz assim: Bartolomeu havia convertido todos os seus desalentos num cântico de alegria. Me lembrou em uma canção de esperança. Ao sopro que regenera dos ensinamentos do Cristo. Ao sopro desse maestro que nos dá as notas para a nossa sinfonia. Notas de amor. Notas de paciência. Que a gente não se deixe desafinar pelas nossas imperfeições constantes. E se isso acontecer, que a gente afine o instrumento de novo, regenere-se pelos ensinamentos do Cristo e volte a cantar essa canção de esperança que nos consola. E volte a ter acesso próximo a esses estudos que nos transformam, a prece que nos conecta de uma forma interessantíssima a todos esses sentimentos sublimes. E aí é interessante. Depois Bartolomeu volta novamente ao contato com Jesus em uma outra ocasião. E é interessante que Jesus passa a proferir um outro discurso e olha para Bartolomeu com aquela sensação de felicidade, como que diz: o que eu disse entrou nessa cabecinha. E no relato de Humberto de Campos, ele diz assim: enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpa uma lágrima. Era a primeira vez que esse homem chorava de alegria. Bartolomeu era triste. Questionou Jesus, perguntou, esclareceu, e ele agora transformou outro ponto de vista. O que era tristeza em alegria. E nós, quando assim faremos? Que a gente possa, inspirado no exemplo de Bartolomeu, transformar tristeza em alegria, desânimo em esperança. Rogando em nossas preces, quando a gente sentir que não tem dano, não tem. Esperança não senti não ainda. Perseverar para que a gente alcance o contato com esse sentimento sublime, poderoso, potente, que nos tira de situações, por vezes inacreditáveis, mas que é capaz de fazer muito.
E para finalizar, no nosso último parágrafo, né? Tá faltando um. A gente deixa por final para fechar com chave de ouro. Maria Dolores diz: desse modo, igualmente, alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor, é a suprema beleza, e nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Ama, serve, perdoa. Vivenciando esse conselho até de Abigail, né? Lá no livro Paulo e Estevão. Ama, trabalha, espera, perdoa. Quando a gente pensa que não, a esperança já está em nós. Para os momentos alegres, mas também quando a noite chegar em nossas vidas, quando a dor se encerrar, ou encerrar, na verdade, não é chegar em nossas casas mentais, por assim dizer. E para a gente fechar 100%, porque esse é o objetivo do nosso poema, né, do poema proposto de hoje, ele encerra-se nessa outro dia virá, que eu acabei de dizer. Nessas pesquisas nossas, amigos, outro texto de Maria Dolores me chamou a atenção. No livro que se chama A Vida Conta, que ela coloca como tema Nunca Esmoreças. Um é Canção da Esperança e o outro é Se você já está esmorecido, como a gente diz aqui no interior, né? Não esmorece, não. E quero convidar meus queridos e queridas para a gente, de palavra em palavra, e sentindo a emoção dessa benfeitora, a nos dizer que qualquer momento infeliz, a gente tem a quem recorrer. E esse momento infeliz serve para a gente muito como lição e aprendizado, desde que a gente assim veja. Alma fraterna, recorda. Os momentos infelizes parecem noites de crises. No escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, veio o novo amanhecer. Assim é também na vida. Se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a alma cativa e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se a hora é de tempestade, no novo dia, amanhã virá. Assim, meus queridos, agradeço pela paciência da gente construir essas reflexões de hoje, pensando que a esperança, como diz aqui, né, nesse conceito de ternura, paz, amor e esperança, é essa virtude sublime, capaz de nos retirar desse esmorecimento para a compreensão, desse desânimo para a alegria, assim como Jesus nos ensinou com Bartolomeu. Agradeço demais, desde já desejando muita paz a todos e que possamos seguir em paz e esperançosos para a nossa semana, para as nossas casas, confiantes e seguros que Jesus nunca, nunca, nunca nos desampara. Ele sempre está conosco. Que a esperança seja a música, seja a canção e a paciência seja a melodia, a nos fazer servidores desse Cristo que tanto nos ama e direciona. Gratidão, meus irmãos. Chega, amigo. Ah, eu faço primeiro, né? Tá. Vou levar água. Muito bem, meus irmãos. Né? Após essa explanação muito esclarecedora, né, acerca da esperança, com certeza vai encontrar aí elementos para a gente enfrentar melhor nossas dificuldades, né? Que realmente é um desafio.
Mas gostaria de agradecer muito nossa irmã Daniela Padilha, nossa querida amiga, por estar aqui conosco, né, trazendo de uma forma tão profunda e sensível, né? Porque lidar com poesia é isso mesmo, né? Tem que buscar algumas coisas diferentes dentro da gente, né? Para poder abordar. E foi muito bem explicado, e com certeza aproveitamos bastante. E é bom, a gente tem se esforçado para conhecer um pouco mais os poemas dela, mas ela sempre nos surpreende, né? A gente lê e vê novas facetas, e ela consegue mergulhar de uma forma assim, muito particular, muito dela, né? Nesses temas tão difíceis que ela traz para a gente. Muito bem. Então, por favor, leve o nosso abraço para todos da Casa Chico Xavier, viu? E estamos juntos, né? Pois bem, então na semana que vem nós temos a presença do nosso irmão Rômulo Vasconcelos, que é do grupo Eurípides Barçanufo, também aqui de Caruaru, e vai tratar de um outro poema, Amor e Perdão, certo? E aos que estiveram também conosco, o pessoal, uma gratidão imensa, botaram um bocado de coração aí. Rita, Ieda, obrigado, viu? E transmitindo aqui para a nossa irmã Dani, tá certo? Os corações que vocês colocaram. Então, olha, nós temos o passe daqui a pouco. Quem quiser tomar o passe já sabe, espera um pouquinho. A gente vai chamando. Quem quiser colocar um nome para a reunião de vibrações, nós temos nosso livro ali fora. Qualquer orientação, fala com o nosso montacinho, tá certo? E com relação ao estudo, que a gente faz ele quinzenalmente, mas esse mês, excepcionalmente, ele não vai fazer hoje, nem vai fazer semana que vem. Vamos deixar para fazer na última semana do mês, tá? Porque é aniversário, ele está fazendo umas coisas um pouquinho diferentes, aí a gente modificou um pouquinho, tá bom? Mas, por sinal, nosso estudo está muito interessante, que é sobre o Evangelho de Marcos, a visão de Emmanuel. E o nosso último estudo foi bem produtivo, né? Muito bem, quem quiser participar, fica à vontade. Também quem está nos assistindo, fica à vontade de participar conosco. Então, para encerrarmos, agradecemos a Deus, vamos pedir nosso querido amigo, irmão, Zené, que vai fazer a prece final. Vamos aproveitar as luzes derramadas pela toda a espiritualidade e continuarmos nessa comunhão para agradecermos este momento tão especial. Querido Deus, amado Mestre Jesus, Maria Dolores, toda a espiritualidade que trabalhou na tarde de hoje, queremos agradecer do fundo dos nossos corações a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre esperança, sobre paciência, sobre fé, como colocar todos esses ensinamentos em nossas vidas, tão atribuladas, tão corridas, que nós possamos colocar todas elas em prática diante das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas, para que possamos um dia atingirmos esta perfeição que Deus colocou como nossa meta, como nosso objetivo. Que nós possamos caminhar nesse oceano tão difícil que é a vida nos dias de hoje, com a certeza de que Deus, Jesus, estão aqui, cada um do nosso lado, dando as mãos a gente para que nós possamos cumprir com os nossos objetivos de vida. Que possamos, então, levar todas essas luzes e esses conhecimentos ao retornarmos aos nossos lares, não só aqueles que coabitam com a gente, mas todos aqueles que nós encontramos e encontraremos ao longo da nossa caminhada. Muita paz a todos. Muito bem, meus amigos. Então, que possamos voltar em paz para o nosso lar. Boa tarde.